Hoje a gente vai falar sobre alguns erros que acontecem na hora de projetar ou instalar móveis sob medida, mas que podem sim ser evitados. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elô, sou arquiteta urbanista e designer de interiores. E se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve para não perder nenhum vídeo e sempre acompanhar todas as novidades. Antes de falar sobre o tema desse vídeo, eu tô hoje utilizando esse microfone que eu ganhei de presente de um casal de amigos. E se vocês sentirem alguma diferença ainda no som, é porque eu ainda tô aprendendo a editar o som e imagem para melhorar o vídeo para vocês. Então vamos lá! Como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre alguns erros, na verdade 7 erros que eu selecionei de móveis sob medida, geralmente, ou planejados, que acontecem não sempre, mas em algumas vezes em projetos que a gente já acompanhou, projetos até mesmo que a gente já fez, ou que a gente viu aí pela internet outras pessoas compartilhando e que podem ser evitados se tiver um bom acompanhamento, um bom projeto e também na hora de instalação você tá lá pertinho acompanhando tudo. Então, para começar, a cozinha é um ambiente que sempre acontece vários erros, vários imprevistos na hora de a gente instalar os móveis. Como eu disse, pode ser um erro de projeto ou até mesmo na instalação. O primeiro erro acontece ali na região da pia, na cozinha, onde a gente tem o móvel, né, o balcão embaixo da pia e a pedra que fica em cima, onde vai ter a cuba embutida, para você estar lavando a louça. E qual é o erro? É a pedra ser da mesma profundidade exata do balcão que está abaixo dela ou um pouquinho menor, onde as frentes da porta ou da gaveta ainda ficam para frente dessa pedra. Se é uma área seca, que é onde você não vai estar mexendo com água, esse erro vai ficar imperceptível no decorrer do seu uso no dia a dia, porque você não vai ter água ali entrando no seu móvel. Mas se realmente ele fica ali na parte da pia, por mais que você tenha todo o cuidado, por mais que geralmente a pedra ela tem aquele rebaixinho, né, onde fica a proteção ali, vai sim estar respingando água, entrando água de alguma maneira e danificando o seu móvel. Por isso, o móvel da cozinha, geralmente ele tem 2 centímetros a menos de profundidade comparado à pedra. E daí a gente tem duas situações. No Brasil, dependendo da região, é instalado a pedra antes e o móvel depois, ou o móvel antes e a pedra depois. Aqui no sul, principalmente aqui na cidade que eu moro, que é Balneário Camboriú, a gente faz primeiro toda a parte da marcenaria e depois vem a marmoraria para estar instalando as pedras. Então, para a marmoraria, você vai falar, olha, eu preciso que essa pedra fique 2 centímetros para frente do balcão que está instalado. Ou, se for ao contrário, você vai falar para o marceneiro ou para a loja que você está fazendo seu móvel que você precisa que esse móvel fique 2 centímetros para dentro da pedra, para não correr o risco dessa infiltração de água e você não ter problema depois quando você está utilizando esse espaço diariamente. Então, assim, na hora do projeto, talvez você não perceba isso e vai lá a marmoraria, faz do jeito que eles acham melhor, ou a marcenaria, e você não presta atenção nessa parte, e depois você vai ter problemas quando tiver instalado e quando você estiver utilizando esse ambiente. Então, se você está gostando de descobrir esses erros, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com um amigo para ele não errar também. O segundo erro, que também é na cozinha, é em relação aos aéreos. Acontece muito de a gente ter aéreos muito baixo na área da pia, onde vai estar atrapalhando a gente para estar lavando a louça, ou até mesmo muito profundo. São 2 erros comuns nos aéreos. A gente sabe que hoje a gente precisa sim ter aéreos, principalmente quando as cozinhas são pequenas, aquelas cozinhas lineares, onde a gente só tem uma parede e que a gente quer ocupar melhor o espaço. E para não cometer esse erro e depois na hora de você usar, você se sentir mal, você bater a cabeça, você ficar irritado lavando a louça, a gente tem como solucionar esse problema e fazer um aéreo que não vai te atrapalhar. Como eu faço isso nos meus projetos? A gente segue um padrão de altura de no máximo 1,45 do chão para cima começar o aéreo, nunca utilizar uma altura abaixo disso, abaixo de 1,45, a não ser que a pessoa que você está fazendo o projeto tenha uma estatura baixa e peça para ser mais baixo esse aéreo que não vai atrapalhar ela, mas geralmente a gente usa de 1,45 para cima para começar o aéreo, e a profundidade, se vai ter um micro-ondas logo em cima, como até o projeto que eu mostrei recentemente que vocês podem ver aqui,
No máximo, a profundidade desse aéreo vai ser 40 centímetros, sendo que o balcão de baixo tem 55, 57. Então, mesmo que tenha um aéreo aqui em cima um pouquinho mais baixo, não vai te atrapalhar porque ele tem uma profundidade menor e você vai poder lavar a louça confortavelmente. E quando não tem micro-ondas, a gente gosta de utilizar de no máximo 35 centímetros de profundidade esse aéreo, para você poder guardar suas louças, o que você mais precisar ali, mas também ficar com uma profundidade menor que não vai te atrapalhar e não vai ficar desconfortável para você. Então é super fácil e simples de resolver esse problema, mas que se você não tomar cuidado, não pensar isso na hora do projeto, você pode sim se incomodar depois. E o terceiro erro que eu selecionei para vocês na cozinha é sobre a relação de cooktop, fogão e coifa ou depurador. A gente sabe que cada modelo de coifa ou depurador, ele segue uma medida que vai se encaixar com a medida do fogão ou do cooktop. Então, para um fogão de 4 bocas tem um tamanho de uma coifa, para um fogão de 5 bocas tem o tamanho da coifa. E o que acontece? Geralmente a gente já vai comprar esses eletros na hora de estar fazendo o projeto. Mas daí você tem aquela situação onde você deixou o espaço ali para sua coifa, porque você ia ter um fogão de 4 bocas, então você deixou o espaço da coifa. Então ela vai ter ali 60 centímetros o seu espaço para coifa, uns 70 no máximo, se você deixar espacinho do lado dela, para o seu fogão de 4 bocas. Você manda fazer os móveis, compra a coifa e na hora de comprar o fogão, você decide comprar um fogão maior, porque ele estava na promoção, porque um de 5 bocas o vendedor te convenceu que ele é melhor. E daí você vai instalar esse fogão. Como ali você não fez a pedra ainda, você consegue instalar o fogão, tudo certinho, mas a sua coifa ficou menor e não tem como você comprar uma maior, porque todos os seus armários aéreos foram feitos para uma coifa de 60 centímetros. Ou se era de 70 e você passou para uma de 90. Então isso acontece sim, de você ter um fogão maior do que a medida da coifa e daí a sua coifa não vai funcionar tão bem e esteticamente a sua cozinha também não vai ficar legal, porque vai ficar um fogão maior com uma coifa menor. Então preste muita atenção na hora de você comprar seus eletros, para que você compre tudo certinho e passe o modelo que você comprou na hora de fazer seus móveis, para que dê tudo certo quando você for, encaixar os móveis e não ter problema na hora de instalar eles. Vamos então para 2 erros comuns nos banheiros. O primeiro erro é bem comum e até mesmo já aconteceu comigo. Por mais que a gente tenha todo cuidado na hora de projetar, um simples detalhe passou despercebido e depois a gente teve que corrigir, arrumar para o cliente ficar satisfeito. E qual é esse erro? Geralmente, quando a gente vai fazer principalmente os banheiros de suíte, o cliente pede para ter um armário, um aéreo, para você poder guardar todos os seus produtos de higiene e aproveitar melhor o espaço. No banheiro social, geralmente é só o balcão embaixo sem um aéreo, mas no de suíte a gente aproveita para ocupar todo o espaço possível. E daí a gente esquece que vai ter o porta-toalha, geralmente na parede lateral que tem aqui vai ter o móvel, que tem a parede lateral onde tem a porta. E geralmente é ali que fica, o porta-toalha. Então o que aconteceu? A gente fez o móvel pro banheiro, porém a gente não deixou uma vistinha ali do lado e quando a porta abria, batia no toalheiro. Então não tinha como ter um toalheiro ali porque não tinha espaço daí para a porta abrir. E esse erro acontece muito, ou até mesmo do cliente na hora falar que não vai precisar de um toalheiro, que ele vai usar de outra maneira, vai usar em outro lugar. E depois de pronto ele decide pôr um toalheiro, porém daí não dá de abrir totalmente a porta do aéreo, ou vai ficar batendo ali, principalmente se ela for espelhada, pode ocorrer vários problemas. E como você resolve isso? De uma maneira bem simples também na hora do projeto. Você primeiro vai colocar uma vista ali, um pedacinho pode ser até mesmo espelhado ou de MDF, para depois começar a sua porta. Uns 5 centímetros de vista já é suficiente para sua porta abrir e ficar o porta-toalha ali com a sua toalhinha tranquilo. Ou até mesmo se você colocar uma porta de correr, que daí é tranquilo, não vai ter problema para abrir, para bater e você vai poder ter seu porta-toalha. Então ou coloca uma portinha de correr ou deixa essa vista na lateral para não ter esse erro e você não ter problemas depois. O quinto erro é em relação ao vaso sanitário. Hoje os banheiros estão muito pequenos e quando é apartamento, principalmente, a construtora entrega bem pequena ali a parte entre o box, vaso sanitário e o espaço para você ter a pia.
E como a gente sempre quer ocupar muito espaço, o cliente sempre pede para aproveitar o máximo possível. E acontece muito esse erro em vários projetos do cliente realmente bater o pé e querer aproveitar o máximo possível quando ele vai fazer sozinho, sem um profissional auxiliando, de fazer esse armário onde vai ter a pia ali, o gabinete do banheiro, quase encostado no vaso sanitário. E isso piora quando o vaso sanitário é quase encostado no box do banheiro. Porque às vezes você tem um espaço maiorzinho do vaso até o box. Mas na maior parte do caso, a construtora já entrega ele super perto do box e com uma parede pequena para sua cuba do banheiro. E quando você vai fazer o projeto, você quer aproveitar e colocar ali super colado. Uma que vai ficar super desconfortável para usar e vai ficar aquela coisa muito apertada. Então, o ideal, no mínimo, é deixar 15 centímetros do vaso sanitário até no armário. A gente sempre gosta de deixar mais, uns 20, 25 centímetros. Mas assim, se for muito pequena a parede, no mínimo 15 centímetros você deixar ali, para não ficar aquela coisa super sufocante e super apertada. E você perder esse espaço de armário vai te deixar com uma circulação melhor no banheiro e você consegue otimizar super bem assim seu espaço. Então não cometa esse erro de não pensar nisso e fazer o armário até quase, principalmente se é caixa acoplada, tem gente que quer deixar ele quase colado ali na caixa acoplada. E não, gente, tem que deixar um espaço de no mínimo 15 centímetros para não ficar colado e desconfortável. O sexto erro é na hora de instalar os painéis de TV, seja na sua sala ou até mesmo no quarto. Geralmente, a furação para passar os fios da TV e de outros aparelhos que você tem é feita no local. E se você não tomar cuidado, não estar lá no dia da instalação ou não deixar isso super combinado com quem está instalando, a pessoa pode fazer no padrão dela, no que ela acha melhor, a altura, para deixar esse furo para fiação e depois você instalar a sua TV e ver que ela ficou alta demais ou baixa demais. Então, o que eu falo? Geralmente, se o cliente está junto na obra, eu faço o cliente sentar no sofá ou sentar na cama e ele vê realmente onde ele acha que fica melhor a altura, mais confortável para ele. Tem medidas padrão? Tem. E elas ajudam a ter um norte ali para a gente estar guiando o cliente. Mas cada pessoa se sente confortável de uma maneira assistindo. Então vai depender da altura do sofá, da altura da cama. Então preste atenção nisso para não fazer a furação errada, para não ficar depois com um furo ali no seu painel e você ter que fazer um outro e acabar estragando o seu painel de TV. Então, se possível, na hora da instalação, esteja junto, veja, senta no sofá ou na sua cama e veja qual altura fica mais confortável ali para você, para não ter erro. E o sétimo e último erro da nossa seleção de erros de móveis sob medida é quando a gente fala sobre profundidade de roupeiro. Normalmente ocorre tudo certo, você vai ter a profundidade ali normal, seja para porta de correr ou porta de giro, mas acontece em muitos casos de você ter pouco espaço no quarto e ter que fazer um roupeiro com uma profundidade muito menor do que a que a gente usa para roupeiros. E isso pode gerar alguns problemas que, se você não estiver ciente, depois vai te gerar muito estresse. Isso aconteceu em um projeto nosso. A gente tinha uma suíte onde tinha uma passagem super pequena ali pra tá fazendo roupeiro. E os clientes iam ter um closet no outro quarto, mas eles queriam ter um roupeiro ali também de apoio. Só que a profundidade desse roupeiro, se eu não me engano, ficou uns 43, no máximo 45 centímetros. E o mínimo para um roupeiro é 50 centímetros. E por que tem essa medida mínima? Por causa do cabide. Onde a gente tem o cabideiro, a gente vai ter o cabide, e a largura do cabide, no mínimo, vai precisar de 50 centímetros para você colocar a sua roupa ali e dar tudo certo. Menor que isso, já não cabe um cabide, e daí você vai ter que resolver esse problema. Então a gente conversou com nossos clientes desde o projeto, explicamos para eles, olha, a gente pode fazer esse guarda-roupa com profundidade menor, mas não vai ter como colocar um cabideiro convencional. Então a gente vai ter que ver outra solução para esse cabideiro. E a gente conversou com o marceneiro, viu quais eram as opções. Então a solução para esse roupeiro de 45 centímetros foi criar esse cabideiro um pouquinho diferente. No lugar de a gente ter o varão ali horizontal, quando você abre o roupeiro, a gente tinha um no fundo do roupeiro, onde os cabides eles iam vindo para frente e não ficavam na lateral. Então, isso foi uma opção que tem geralmente em lojas de roupa, eles utilizam, porém vai caber menos cabides e o cliente tem que estar ciente disso para não dar problema depois. Então, é um erro que acontece às vezes de você
fazer um roupeiro de profundidade menor e não saber que você não vai poder ter um cabideiro convencional e vai ter que colocar um outro tipo de cabideiro. Então isso tem que prestar muita atenção para quando você instalar o móvel, você não descobrir isso somente ali na hora e ficar chateado. Então é isso, pessoal. Se você teve algum erro que já aconteceu aí com você, com seus projetos, na sua casa, deixa aqui embaixo nos comentários, me conta. A gente pode estar separando outros erros também para estar compartilhando aqui com vocês. Mas hoje a gente selecionou esses daqui para compartilhar com vocês, que são mais frequentes e que também podem dar muita dor de cabeça depois. E assim você já sabe como evitar. E eu espero que ajude muito vocês. Me segue também lá no Instagram, que a gente vive compartilhando dicas e o dia a dia. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau!